Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que já me perguntaram muitas vezes, seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram, enfim, eu já recebi várias perguntas a respeito disso e eu acho que eu acho que o assunto, como vocês estão vendo no título, dá um tema para um vídeo, né? E esse vídeo é uma continuação daquele vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo do canal que eu fiz sobre por onde começar a ler Jane Austen, né? Então, aquele vídeo qualidade duvidosa, mas o conteúdo é bom. E é um complemento àquele vídeo que eu fiz lá em 2020 sobre por onde começar a ler Jane Austen. E nesse vídeo eu vou dar 3 dicas muito importantes para você que quer ler Jane Austen ou está lendo Jane Austen, mas sente ali que tá um pouco complicado, tem algumas coisas ali que você não estava esperando, tá um pouco difícil a leitura em alguns momentos, alguns livros, né? Eu vou conversar sobre isso. E pode ser que a última dica abra ali uma chave de leitura que vai facilitar a vida de vocês, tá? Para alguns livros, ok? Então, gente, eu tirei da minha estante a minha coleção Penguin / Zahar da Jane, ok? Eu queria muito que a Penguin lançasse logo a versão de persuasão, porque aí ficava completinha aqui. Aí talvez ia faltar só Lady Susan. Eu não vou mencionar aqui Lady Susan, tá, gente? Eu só vou mencionar realmente os 6 romances principais da Jane, tá? Lady Susan, eu estou pensando em incluir Lady Susan na minha leitura desse ano para o Jane Austen July, a minha releitura, no caso. Aí eu vou fazer um vídeo só sobre Lady Susan. Eu acho que vocês vão gostar. É uma história bem diferentona da Jane, ok? Mas nesse vídeo eu vou me concentrar nos 6 romances aqui da Jane. Tirei aqui a minha coleção da Penguin. E tirei também a minha coleção em inglês. Pronto, ó. Tirei aqui a minha coleçãozinha em inglês da Actors. Eu não sei falar o nome dessa editora, ok? Minha coleçãozinha aqui eu acho que tá um pouco fora de catálogo já, mas eu tenho ela há bastante tempo. Foi um dos primeiros livros em inglês que eu comprei. Tá aqui. No final do vídeo eu mostro pra vocês cada um. Muito bem, esse vídeo não tem intenção de ser um vídeo com spoilers, tá? A princípio não tem intenção de ter spoilers nenhum dos livros, tá? Então pode assistir tranquilo. Se por acaso eu for dar algum exemplo e eu ver que esse exemplo pode ser um spoiler de algum dos livros, eu aviso vocês antes, tá bom? Mas a ideia é não ter muitos spoilers aqui, ok? E lembrando que os livros que eu mostrar aqui, essas edições da Penguin / Zahar, que eu mostrei aqui, todas elas eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, o link para a Amazon, ok? Caso você tenha interesse em adquirir. Adquirindo com esse link, você está ajudando o canal com uma pequena comissão, sem pagar a mais por isso, ok? E desde já, eu já agradeço muito quem está usando o meu link. Muito bem, o primeiro ponto importante que você tem que levar em consideração quando você vai começar a ler Jane Austen, ainda mais se você nunca leu nada dela, ok? Ou se você pretende reler, porque leu há muito tempo, mas não lembra de nada da história. Um ponto que eu venho observando, não só eu, mas assim, todos os leitores da Jane, que o ponto é, os diálogos movem o enredo. Como assim, Ju? Bom, assim como nas peças teatrais, e a Jane foi muito influenciada pelas peças de teatro, até mais do que pelos romances, tá? É uma coisa que até a professora Monique comenta bastante na página dela, né? A professora, eu até comentei sobre o trabalho da professora Monique e eu concordo também com ela, e enfim, não só com ela, mas também com a Paula Byrne. Inclusive a Paula Byrne escreveu um livro inteiro só sobre isso, chamado The Genius of Jane Austen. Talvez eu inclua na minha TBR esse ano para o Jane Austen July, não sei, que é um livro um pouco mais teórico, né? Só sobre Jane Austen no teatro. Então, no teatro, o que move a história de uma peça de teatro são os diálogos. Tem lá as descrições de cenas, né? Fulano entra, fulano sai, fulano move a cadeira. Mas o que move a história inteira são os diálogos que estão acontecendo ali. Com a Jane, não é diferente. Então preste bastante atenção nos diálogos, eles não estão ali à toa. E nem para cumprir tabela de que um romance tem que ter um diálogo, não, tá? E o romance, eu falo a palavra romance aqui no sentido de gênero literário, tá? Não necessariamente a questão do romance romântico, que eu vou chegar lá também, tá? É o último ponto desse vídeo. Por que eu falo para vocês prestarem o máximo de atenção nos diálogos? É porque nos diálogos que a gente vai descobrir as motivações dos personagens e como que eles são, quem eles são. Porque o narrador, praticamente todos os livros da Jane, talvez com uma exceção aqui e ali, tá? Diria talvez em Persuasão, que a Jane já estava ali numa outra fase, né, da sua escrita.
o narrador, ele não vai te entregar isso pra você durante a sua narração. Ele não vai descrever exatamente o personagem na narração dele. Assim como por exemplo, faz o Dickens, né? O Dickens faz muito isso. Quem já leu qualquer romance do Dickens sabe que o narrador do Dickens, ele realmente descreve o que os personagens estão sentindo, como eles são, quem eles são. Mas na Jane não. A gente só vai descobrir isso através dos diálogos. E é por causa dos diálogos que a história, então, vai pra frente, que a história continua, né? Não é através exatamente da narração. A narração, ela é mais assim, ela vai falar de jogos temporais, ela vai também mencionar a questão do ponto de vista, né? Então, por exemplo, não estou dizendo que os narradores da Jane não fazem nada, não, eles fazem, que é o próximo ponto também, ok? Mas a gente sente que a história está se movendo, que a história está indo pra frente com a narrativa. O melhor exemplo disso, gente, é o nosso queridíssimo clássico Orgulho e Preconceito. Acho que aqui é o mais, assim, mais explícito para nós leitores, né? Principalmente se você é um leitor mais atento, um leitor ali mais esperto, né? Você vai perceber que o diálogo tá movendo a história, que o diálogo tá fazendo a história seguir pra frente, que a história ir para frente, né? Então, eles não estão ali só batendo papo. Eles estão ali... O que vai acontecer dali pra frente vai ser muito influenciado justamente por aquele diálogo ali daquela cena. Por exemplo, aqui não é um spoiler, tá? Fiquem tranquilos. A cena que quando a Elizabeth, ela tá na casa do Sr. Bingley, após a sua irmã ter adoecido, e ela tá conversando sobre o Sr. Darcy, naquele diálogo famosíssimo, que do filme também tem, sobre os seus defeitos, né? Quais são os defeitos que cada um deles tem, né? Que o Sr. Darcy fala que ele não perdoa, a Elizabeth fala que ela não é muito séria. Então, esse diálogo, ele é muito importante porque a gente vai começar a entender quem são os personagens a partir desse momento, quem é o Mr. Darcy e quem é a Lizzie. Outro exemplo também de Orgulho e Preconceito, o diálogo inicial da Sra. Bennet com o Sr. Bennet, que ela tem a famosíssima frase aqui, né, enfim, uma das frases mais famosas da literatura, deixa eu vou até abrir aqui pra vocês, que é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, de posse de boa fortuna, deve estar atrás de uma esposa. E logo em seguida, assim, já começa um diálogo aqui entre a Sra. Bennet e o Sr. Bennet. E é nesse diálogo que a gente descobre, então, todo o enredo do livro, né? O que está acontecendo com essa família, por que a Sra. Bennet quer casar as filhas, quais são as motivações dela, só nesse diálogo inicial. Então, assim, ponto número 1, então, para ficar bem guardado, preste muita atenção nos diálogos. E aí, isso me leva ao ponto 2, que eu comentei sobre a questão do narrador da Jane, né? Os narradores da Jane, que é o narrador da Jane pode te enganar. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram, ok? A voz do narrador pode enganar você que é leitor, tá? Principalmente se você está lendo os livros pela primeira vez. Por quê? A maioria dos narradores da Jane, tá? Não é 100% do tempo, que na maior parte do tempo, esses narradores estão acompanhando o ponto de vista das protagonistas. Então, em Persuasão, a gente vê muito mais do ponto de vista da Anne do que do Capitão Wentworth, né? Só em alguns momentos bem assim específicos que o narrador sai do ponto de vista da Anne e mostra o ponto de vista do capitão, mas aqui já é mais pro final do livro, tá? E alguns momentos pontuais durante a narrativa, mas o resto da história é só o ponto de vista da Anne. Orgulho e Preconceito também é a mesma coisa, Emma é a mesma coisa, Razão e Sensibilidade também é a mesma coisa, enfim, praticamente todos os 6 romances principais da Jane são assim. E aí, a gente só vai conhecer, então, os pensamentos das protagonistas. Só que as nossas queridas protagonistas nem sempre estão certas. Elas podem estar equivocadas e elas ficam extremamente equivocadas basicamente o livro todo. E aí, meus amigos, você que tá acompanhando o ponto de vista, por exemplo, da Emma Woodhouse, né, achando lá que laranjas são bananas, né, e não é... Você vai acabar, então, caindo também no conto do vigário do que tá acontecendo ali na história de Emma, que eu não vou falar qual é. Temos um vídeo aqui no canal só sobre Emma, com muitos spoilers, muitas análises, muitos comentários, ok? Na verdade, a gente já tem vídeo pra todos os livros da Jane, todos os romances, no caso, né? Então, eu vou deixar os vídeos aqui também linkados pra vocês assistirem, ok? E aí você comenta lá com seus spoilers, tá? Você que tá acompanhando Emma, e a gente só vê as coisas no ponto de vista da Emma, é óbvio que a gente vai achar que Alice são bugalhos.
E mas lá pro meio do livro a gente descobre que não. Eles não são bugalhos. A Emma estava muito, muito, muito enganada. E, enfim, tem toda a questão aí da resolução do enredo, tá? Aqui é só um exemplo de como que o narrador pode manipular a sua percepção sobre a história e sobre também os personagens. Mas pra mim, eu acho que o melhor exemplo de protagonista que se enrosca toda nas próprias percepções, erra nos alhos e bugalhos, é a nossa querida Catherine Moller, de Abadia de Northanger, né? Basicamente, o engano dela aqui é o enredo de todo o livro. Então aqui a gente tem realmente um narrador que só acompanha o ponto de vista dela. E a gente também acaba se enganando junto com ela. Então, cuidado com os narradores da Jane. Então fica aqui essa dica. Cuidado com os narradores da Jane, porque nem sempre eles são confiáveis. E aí vem o meu próximo ponto e a minha próxima dica, que eu acho que pode ser um pouco polêmico o que eu vou dizer aqui, mas eu não sou a única que tem essa opinião. Muitos leitores da Jane, muitos fãs da Jane, estudiosos da Jane também, que é o seguinte, para você que está desbravando a obra da Jane pela primeira vez. Não são todos os livros que são histórias de amor. Falei assim, eita gente, como assim? Pois é, gente, não é. Por quê? Porque aqui vem uma percepção minha, né? Orgulho e Preconceito, querendo ou não, Orgulho e Preconceito é a obra mais famosa da Jane, é a obra que, enfim, até mesmo enquanto ela estava em vida, né, fez muito sucesso quando foi publicado, ainda hoje faz. Eu amo Orgulho e Preconceito, já falei pra vocês, apesar do meu favorito, assim, de fato, ser Persuasão, por N motivos, ok? Mas Orgulho e Preconceito é uma história de amor, do começo ao fim, tá? Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, é uma história de amor, tá? E por que eu digo isso? Porque o plot, o enredo do relacionamento do Darcy com a Lizzie é o que move boa parte aqui da história. Claro que Orgulho e Preconceito não é só uma história de amor. Há outros temas aqui que vão rolando, que vão acontecendo. Mas assim, esses temas são subtemas. Não é o tema principal dessa história, tá? Querendo ou não, por exemplo, o tema da família, o tema do dinheiro, o tema do casamento por conveniência, tudo isso também tá rolando em Orgulho e Preconceito. Mas não são os temas principais da história, entende? Então assim, um romance normalmente, romances bons, né, tem uma temática e vários subenredos, tá? Essa aqui é uma teoria minha. Teoria de quem? Minha, né? Então normalmente os livros da Jane, às vezes tem uma temática principal e aí dentro dessa temática principal existe vários subenredos, várias subtemáticas, né, que ela vai lidando ao longo do romance. Então Orgulho e Preconceito, o tema principal é o casamento. Né, o casamento, e dentro desse tema principal do casamento, a história de amor entre o Darcy e a Lizzie, né, como que eles se encontraram no meio aí das suas divergências de opiniões, de classe social e etc. Então, é uma história de amor? Sim, tá? Agora, para contrastar Orgulho e Preconceito com outro romance da Jane, em que o tema principal não é uma história de amor, nós temos aqui Maceo Park. Por que a maioria das pessoas tem dificuldade com Maceo Park? Porque o que acontece, gente? Vamos lá. Você leu Orgulho e Preconceito, você amou Orgulho e Preconceito, você se apaixonou pela escrita da Jane e tal, e aí você vai ler os outros romances da Jane achando que todos eles são iguais a Orgulho e Preconceito. Então assim, gente, não estou culpando vocês que pensam assim, tá? É um erro, é um equívoco, mas que não é culpa de vocês. Talvez uma falta de informação, talvez uma falta de pesquisa, ok? Às vezes Orgulho e Preconceito ofusca, né, os outros livros da Jane, e tá tudo bem, entendeu? Mas é um erro comum de muitos leitores que eu vejo na internet há muito, muito tempo. Vocês sabem que eu tô nesse meio literário aqui, produzindo conteúdo literário, muito antes de eu criar o canal no YouTube. Então eu já vi algumas coisas, e as pessoas realmente pensam que os romances da Jane, que os 6 principais romances dela são todos iguais ao Orgulho e Preconceito, e não são. E o melhor exemplo disso é Maceo Park. Maceo Park, o tema principal dele, e eu falo com vocês com toda a propriedade porque eu reli Maceo Park, acho que foi no ano passado, né, minha última releitura. O tema aqui não é o amor, não é o casamento. Apesar de nós termos um subenredo aqui da Fanny com Edmund, ok, que só vai ser resolvido lá pra frente, mas é um enredo muito curtinho, não é a de animal dar atenção pra essa história, pra esse subenredo, esse subplot aqui, ok? O tema principal de Maceo Park é a família,
né? É a família e é um romance de formação. Assim como também, por exemplo, o David Copperfield, né? Quem já leu David Copperfield sabe que, apesar de ter vários subenredos ali sobre os casos amorosos do David, tem alguns momentos que ganham importância na história, mas há outros temas principais, que é a questão da formação, que é o crescimento e o amadurecimento do David. Inclusive, eu tô devendo David Copperfield aqui pra vocês, eu sei. Mas o Matthew Park é a mesma coisa. Se você lê Matthew Park como um romance de formação e um romance sobre família, você vai aproveitar muito mais a história. Do contrário, se você lê Matthew Park achando que é uma história de amor igual a Orgulho e Preconceito, sendo que não é. Aqui a gente mal tem um livro sobre uma história de amor. A gente mal tem um enredo de história de amor aqui acontecendo, ok? A Jane mal dá atenção pro lance da Fanny com Edmund, tá? Então, se você pegar Matthew Park com essa visão de que achando que vai ser igual a Orgulho e Preconceito, você vai se decepcionar, gente. E é uma frustração que eu vejo demais acontecendo com os leitores aqui nesse meio literário internetico, ok? Então, um outro exemplo também que eu acho, né, que pode ajudar vocês a entender melhor o romance, apreciar melhor o romance. Não tô dizendo que vocês vão gostar mais. Pode ser que realmente você lê Matthew Park sabendo que não é uma história de amor e etc. E mesmo assim você não gosta, aí tudo bem, aí é o seu gosto pessoal, ok? Mas leia sabendo que a temática principal aqui é romance de formação e é romance de família. Assim como também Razão e Sensibilidade, tá? As histórias de amor aqui da Marianne com a Marianne e a Eleanor, apesar de no começo elas terem uma certa importância ali, mas elas acabam ficando meio de escanteio ali, acaba sendo um subenredo em boa parte do livro, tá? Elas vão ganhando destaque no começo e depois ganham no final, né? Até pra resolver esses subenredos aí, resolver a história da Marianne e resolver a história amorosa da Eleanor, ok? Mas, pelo que eu, assim, das minhas releituras que eu fiz de Razão e Sensibilidade, pra mim, esse romance também é muito mais sobre família, tá? Mais um romance sobre família, mas principalmente aqui a Jane vai olhar, né? Ela vai colocar uma lupa nas relações familiares entre essas duas irmãs. Então é mais sobre essas duas irmãs, a jornada delas de crescimento e amadurecimento e qualquer outra coisa, do que um romance, do que uma história de amor propriamente dita. Vocês estão entendendo o meu raciocínio aqui? Então, outro também, que não é uma história de amor, apesar de ter um dos mocinhos mais queridos, na minha opinião, é a Abadia, né? A Abadia também eu poderia considerar que é um romance de formação, mas é principalmente um romance de amadurecimento, né? Porque a Catherine aqui, ela é uma das protagonistas mais jovens da Jane, né? Se não me engano, ela só tem 17 anos quando a história começa, então ela é bem novinha, ela é bem ingênua, né? E ela vai passar por umas poucas e boas aqui, né? Vai quebrar cara, vai se decepcionar com muita gente que falava que era amigo dela, mas na verdade não era, entre outras coisas, né? Então ela vai passar por esse processo de amadurecimento e aí depois, aí sim, com esse subenredo aí do seu romance com o Henry, né, o Henry Tilney, que também só vai ganhar destaque mais pro final do livro, tá? Não é uma coisa que vai tomando o livro inteiro, como por exemplo em Persuasão, Orgulho e Preconceito, ou no caso de outro que eu considero assim bem romântico em certo aspecto, que é o Emma também. O Emma sim, o Emma considera que é um dos mais românticos da Jane, sim, porque a gente vê o relacionamento, o desenvolvimento desde o começo ao fim do relacionamento da Emma com o Mr. Knightley. Então, assim como a Katie do Books and Things até fez um vídeo, acho que faz um tempo, foi no final do ano passado, falando sobre se os romances da Jane eram ou não histórias de amor. E eu vou linkar esse vídeo aqui, porque foi exatamente esse vídeo que me fez pensar sobre esses pontos em relação a Jane. E eu concordo com ela que sim, Emma é um dos livros mais românticos da Jane, sim, tá, gente? Por mais, eu sei que tem gente que não gosta da Emma, que não gosta do livro, mas sim, é uma história de amor, sim, porque a gente vai ver principalmente essa questão da Emma totalmente cega em relação ao Mr. Knightley. O Mr. Knightley morrendo de ciúmes da Emma. A chegada lá é do Frank Churchill. A questão da Jane Fairfax. Sim, realmente, Emma é uma história de amor propriamente dita, mas também é uma história de amadurecimento, até mais do que a história da Lizzie com o Darcy, porque eu acho que a Lizzie é até mais madura do que a Emma em certos aspectos, então a Emma precisa também amadurecer. Então eu acho que esses dois plots são os principais aqui de Emma, né? A história de amor dela com o Mr. Knightley, né? Essa relação deles que a gente vai vendo muito mais do que a gente vê, por exemplo,
em Razão e Sensibilidade, né, a gente mal vê o desenvolvimento do relacionamento da Eleanor com Edward, por exemplo, bem o oposto do que acontece aqui em Razão e Sensibilidade, porque a gente mal vê os subenredos amorosos aqui sendo desenvolvidos, né? É uma coisa até um pouco corrida, porque não é o ponto principal aqui desse livro. Enquanto que em Emma a gente vê sim, a gente vê todo o desenvolvimento do relacionamento entre o Mr. Knightley e a Emma, né? Tal como a gente vê também em Persuasão, né? O desenvolvimento do relacionamento entre a Annie Elliot e o Capitão Wentworth, né? Até eles se entenderem, até eles se perdoarem, né? No caso aqui, no Persuasão, eu diria que o principal, além da história de amor também, que é um tema muito importante aqui, que move toda a história, é a questão do perdão, né? Que é um tema bem recorrente aqui, que vai passando aqui em todas as fases aqui do livro, né? O perdão mútuo, né? Entre os dois protagonistas. E como eu já falei pra vocês, Orgulho e Preconceito per si é sim uma história de amor, com vários subtemas no meio, mas é principalmente uma história de amor aí, entre duas pessoas que precisam se encontrar na vida aí, depois de muitos altos e baixos. Enfim, gente, espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas, tá? Pra você que está desbravando a obra da Jane, ou você que pretende reler, ou você que nunca leu e vai ler porque assistiu os vídeos aqui do canal, aqui falando da Jane. Eu espero que com essas dicas a sua leitura fique mais fácil, ok? Dos livros, principalmente. Se você é fluente em inglês, eu recomendo você assistir ao vídeo da Katie também, que eu deixei linkado. Volto a reforçar porque esse vídeo é muito bom, ok? Que ela fala sobre essa questão dos romances da Jane serem história de amor ou não, que tem muito a ver com esse ponto 3 que eu falei aqui. Antes de eu ir embora, eu vou mostrar então pra vocês rapidinho a minha coleçãozinha aqui em inglês da Jane Austen, começando por essa ediçãozinha de Persuasion, ok? Todos lidos, tá? Você sabe que tá lido porque eles são um pouquinho desgastados, porque eles estão lidos, ok? Então aqui a minha edição de Persuasion. É bem simplesinha, tá, gente? Ela não tem nada demais. A página é até branca, ó. Mas a capa é em tecido, tá? E é muito fofa. Northanger Abbey. Aqui. Também no mesmo padrão. Pride and Prejudice. Aqui também. Totalmente gasto. De tanto que eu li nessa edição, ok? Minha edição de Sense and Sensibility. Também uma graça, ok? Rosinha. Coisa mais linda. Aqui, esqueci de mostrar a lombada pra vocês verem, que é toda nesse padrão e nessa letra aqui. Só muda a cor, mas o material é o mesmo. Minha edição de Emma. Bem gordinha também. Uma gracinha. E por fim, a minha edição de Mansfield Park. Também nessa cor super fofa. E no mesmo padrão. Ok? E aí juntos, eles ficam... Aí juntos eles ficam assim. Ok? Gente, é uma graça essa edição. É um dos tesouros da minha estante. Tenho muito orgulho de ter conseguido comprar essa edição antes dela sumir no mercado, ok? Eu não sei se vocês vão achar facilmente essas edições em inglês. Pode ser que vocês achem com outras capas, mas essa aqui eu comprei na falecida Saraiva que tinha aqui perto de casa. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.